Deixa eu ver aqui. É isso aí. Boa tarde. Boa tarde, Rogério. Boa tarde. Tudo bom, meu querido? Boa tarde. Tudo ótimo. Boa tarde, Rogério. Vamos ver aqui como é que está o áudio. Estou ajustando aqui um pouquinho só para ver o pessoal entrando. Ver se está tudo certinho aqui com o som, com o áudio. Tem um delayzinho aqui da nossa gravação. Sim. Pro canal, mas tá beleza, dá para a gente acompanhar. Então, meu amigo, estamos aí. Gostaria de primeiramente agradecer você por participar aqui com a gente desse projeto. Estamos aí na nossa segunda live, iniciando esse projeto aqui do Acadjuris, que tem a intenção de produzir conteúdo de qualidade, sempre com o objetivo de trazer aí informações de excelência, trazer os assuntos que estão sendo mais demandados dentro do nosso momento ali, da realidade das academias, dentro da parte de gestão, tanto jurídica como administrativa, parte de departamento pessoal, questões trabalhistas, questões fiscais. Nós estamos iniciando, Rogério, esse trabalho na intenção de fortalecer não só a nossa comunicação com os nossos clientes, que às vezes com a correria, né, do dia a dia, a gente não consegue estar falando com todos ao mesmo tempo. E às vezes a gente vê uma situação ali, a gente pega e fala com um cliente, fala com outro, mas sempre tem aquele que às vezes está um pouquinho mais afastado. Então nós resolvemos montar esse canal, está salteando ali, pontuando alguns assuntos que estão dentro da evidência daquele mês. E a nossa ideia é que toda última quinta-feira do mês a gente traga um convidado, nós possamos trazer aí, de repente, algum tema polêmico, uma questão que esteja acontecendo ali naquele momento, para poder alinhar essa comunicação e também trazer orientação. Eu acho que o mais importante é a gente ter uma oportunidade de passar para os clientes, para os demais proprietários ou gestores de academias, as circunstâncias que nós estamos vivendo aí dentro da nossa rotina e que pode ter aí algum debate, alguma solução ou alguma orientação. Aí, dentro desse contexto, o que acontece? Nós estamos aí já há algum tempo dentro desse processo de recuperação, de reestruturação. Não é difícil e não é incomum uma pessoa ou outra, algum colega nosso aí, gestor de academia, chegar aqui e trazer, eu estou com um problema em relação a verificar como é que está a circunstância da minha empresa, eu estou com dificuldade de fechar ali o lucro, de conseguir pagar as contas, eu estou precisando, de repente, de fazer um crédito e não estou conseguindo pagar as dívidas. É muito comum, né, Rogério? A gente está sempre vendo as pessoas aí com dificuldades ainda de resolver aqueles problemas que foram contraídos lá na pandemia, né? E aí, em cima desse contexto, o que acontece? Os donos de academia, eles procuram sempre buscar um crédito, ou eles pensam em fazer alguma campanha de marketing para poder divulgar mais o seu trabalho, eles pensam em fazer ali uma contratação, um reinvestimento, uma reforma, enfim, buscam vários elementos que são importantes para o desenvolvimento do negócio, mas eles, de certa forma, não conseguem ali captar e detectar onde que está o problema da conta não estar fechando. Ou se está fechando, trazendo uma margem de lucro muito baixa. E aí, o que a gente pensa, né? Como é que eu faço para poder desenvolver a minha gestão, não só financeira, porque isso é um aspecto financeiro, mas também um aspecto de detectar aquilo que tem na minha academia que está me trazendo retorno, aquilo que não está trazendo retorno, se o trabalho que eu estou desenvolvendo com a equipe está trazendo resultado, não está trazendo resultado, e em cima disso nós chegamos nas ferramentas que são os indicadores, correto? Estou falando besteira? Me ajuda aí. Bom, boa tarde, Felipe, boa tarde a todos. Primeiro, muito obrigado pelo convite, é um prazer porque é meu amigo, né, e uma honra porque, fazer parte desse projeto aí. Nós já nos conhecemos há muito tempo e temos uma larga experiência, né, quanto a altos e baixos, e, né, e quando a coisa está bem, quando a coisa está mal. Acho que nós já participamos
já participamos de todos os momentos aí do mercado, né? Momentos bons, momentos ruins. E, então, muito obrigado aí pelo convite. Isso que você falou é perfeito. Eu acredito que dentro de tudo aquilo que a pandemia nos trouxe, ela trouxe mais um desafio, que é justamente aprender a lidar com as ferramentas que a gente tem para que a gente possa ter um resultado melhor. Então, como a gente vem de um mercado que foi crescendo aos poucos e é um mercado relativamente novo, esse cuidado, né, principalmente com os indicadores, ele nunca foi um objeto mais importante na vida do gestor, né? O gestor sempre se preocupou com a aula, com o ambiente, né, com a ambientação, com a arquitetura, e essa parte dos indicadores, até porque a gente sempre teve um resultado razoável, as pessoas nunca se preocuparam muito em cuidar. E hoje isso mudou completamente, né? Hoje nós estamos entrando numa era em que só vai ficar aquilo que for lucrativo, só vai ficar aquilo que tiver rentabilidade. Então, dentro do seu negócio, se você não consegue enxergar o que é lucrativo, o que é rentável e o que não é lucrativo, principalmente o que te dê prejuízo, bem provavelmente você está gastando, como se diz, vela boa com defunto ruim. Ou seja, você está pegando dinheiro de algum departamento que te sobra dinheiro para colocar num departamento que, ao contrário, só te dá despesa e te dá prejuízo. E como que você faz isso? Justamente através das ferramentas que você tem disponíveis. Os indicadores, né? Eu sempre digo, trabalhar com indicador é uma filosofia, né? Você aprende e você se disciplina a trabalhar o tempo todo através dos números, né? Através daquilo que os números estão te mostrando. Então, você para de tomar decisões empíricas ou emocionais e começa a tomar decisões profissionais, decisões racionais, aquelas que realmente vão agregar valor para o teu negócio. De uma forma mais objetiva, né, Rogério? Você acaba construindo ali uma estrutura organizacional, elementos, né, de informações que vão te sinalizar mecanismos de alerta, né, de verificação, você fazer o processo de conjugar e correlacionar um indicador com o outro. Agora, vamos situar aqui o contexto que a gente se encontra hoje, né? Hoje nós estamos aí pós-pandemia com um cenário completamente diferente do que nós tínhamos antes da pandemia. É impressionante como a pandemia, né, em 2019 para hoje, 2023, quantas coisas mudaram, principalmente a diversificação das modalidades de concorrência, né? Nós estamos hoje vivendo com um contexto de que existem várias redes novas surgindo dentro de vários tipos de modelo, tanto da parte de low cost, como de estúdios, como de funcional, crossfit, e até mesmo novas redes premium, né? Novas academias, novas redes de academias boutique. E também o grande crescimento da atividade do personal, né? Os personagens hoje eles estão ganhando um pedaço e uma fatia do mercado significativa e que traz também novos elementos aí para serem analisados, né? A gente tem a questão das dívidas, o quadro das dívidas que foram geradas, os Pronamps da vida, né? Que muitas empresas aí tiveram que se socorrer para poder sobreviver e continuarem de pé. Nós temos as alterações que foram feitas com o GovBR e com o E-Social, que por conta da digitalização, todos os dados das empresas e todas as suas movimentações, tanto nas questões trabalhistas, quanto nas questões fiscais, hoje todo mundo tem o seu GovBR e o governo não tem mais tanta dificuldade de fiscalizar. A Superreceita hoje ela está bem robusta e ela simplesmente entra no cadastro do contribuinte, faz a fiscalização e o contribuinte só sabe que está sendo fiscalizado quando ele é notificado para prestar esclarecimento. Isso é muito importante. Nós temos o contexto da alta inflação que nós estamos vivendo hoje, esse sufoco que está tendo no aumento dos custos. Eu peguei ontem, fui no shopping fazer um lanche, fiquei assustado quando eu vi que um lanche está R$50, com um combo do lanche. Eu falei assim, caramba, R$50 um lanche. E nas promoções, quando você vê uma refeição daquelas tipo girafas, R$30, 30 e poucos reais, eu falei assim, meu Deus, como é que está
como as coisas aumentaram e a gente não se percebeu, né? Então, isso aí são os efeitos da inflação, que a gente está tendo impacto direto dentro dos nossos controles de custos, né? A gente tem aí também as questões da dificuldade de crédito. Todo mundo já está sufocado. A taxa Selic está lá em cima. Tivemos a reunião, né, do Copom essa semana e eles anunciaram que não tem previsão de corte da Selic, mesmo nós com os indicadores aí econômicos sinalizando para um processo de deflação. Ainda não teve a sinalização do Copom, do governo, em relação ao corte da taxa de juros. E, com isso, nós estamos dentro desse cenário aí macroeconômico e as academias tendo que se adaptar e se desenvolver, né? Elas precisam efetivamente se reestruturar, buscar conhecimento para conseguir sobreviver a esse cenário que cada dia mais está ficando desafiador, né, Rogério? Exatamente. Então, Felipe, como eu disse anteriormente, a questão da pandemia, ela nos trouxe vários novos desafios. Né? E um deles, inclusive, que veio na pandemia, é que todos nós precisamos de crédito, né? Em algum momento, todo mundo foi lá no banco bater na porta, e naquele momento nos pareceu-se a melhor ideia você tomar um crédito que aparentemente parecia barato. Né? E, como você falou, a pandemia trouxe alguns problemas estruturais, mesmo a troca de governo, enfim, e o mais prejudicial é o aumento das taxas e da inflação. Então, como você falou, quando você tem uma taxa básica de 13,75, é impossível você tomar dinheiro. Quando você já tomou dinheiro baseado nessa taxa, aí é pior ainda, porque você começa com uma prestação que eu acredito que esteja acontecendo com a maioria das pessoas. Você começou com uma prestação e, de repente, essa prestação aumentou 10, 15, 20%. E você não sabe como. E aí isso contribui para aquilo que você falou de não fechar a conta, que a gente não percebe, mas não fecha a conta. Quando a gente fala da inflação, a gente entra vamos falar assim, num terreno mais perigoso ainda, mais sensível, que são os preços. Como você falou, né? Pô, você vai comer hoje um combo que custava 17, 18, está custando 50. Você fala, bom, mas da onde? Quando que aconteceu isso que eu não estava aqui? Né? E isso foi naturalmente. Quem acompanha preços sabe que nos 2 anos de pandemia, os supermercados aumentaram muito mais que a inflação. E essa inflação só está aparecendo agora. Então, quem constantemente vai ao supermercado sabe do que eu estou falando. Em 2020, você pagava 5 num quilo de arroz, hoje está pagando 9. Você fala, pô, mas como assim eu não vi? Porque ele foi aumentando aos pouquinhos, E aí trazendo para o nosso mercado, nos traz ao preço. Será que nós acompanhamos esse preço? Será que a gente conseguiu, né, manter o nosso valor? Então, aí a gente já entra num primeiro indicador extremamente importante, né, que é o preço, que é o indicador de mercado. Né? Como que eu me estabeleço, como que eu me posiciono. E aí, nós sabemos que assim, que parte do preço todo o resto. Se eu cobro... Isso é o grande problema, né, Rogério? Porque as pessoas, às vezes, elas não conseguem nem calcular o custo dela, a distribuição efetivamente para o número mínimo de clientes que eles precisam para poder ter um preço que vale dar um retorno, né? Bater ali o break-even. Exatamente. E vão seguindo os indicadores do mercado, ou seja, ele vai se guiando pela concorrência. E às vezes aí mora o grande equívoco, né, da pessoa não conseguir fechar a conta, porque ela, na verdade, não está dando ao produto dela, dentro do custo dela, o preço efetivo que ela precisa. Necessário. Né? Exatamente. Então, o preço, quando eu falo de preço, essa talvez seja a minha maior preocupação quando a gente vai fazer algum tipo de trabalho em alguma empresa. Porque se você precificou errado, em algum momento, quer seja na inauguração ou depois, né, por um abatimento aí, ou por uma concorrência desleal, você foi lá e abaixou o teu preço, você acabou com o negócio. Você pode, aí, dali, você pode fazer o que você quiser, que você não vai resolver mais nada. Que é exatamente isso que você falou. Se você não tem um valor que justifique o teu investimento, o teu custo e o teu retorno, esquece. Alguém vai ficar descoberto. Esse é o estudo mais importante, né? Esse é o estudo mais importante, porque a pessoa ela precisa fazer todas as projeções, todas as simulações. Se eu conseguir ali 300 clientes, 300 alunos, eu já consigo pagar a minha conta? Aí ele faz o cálculozinho ali em cima daquele partido, porque ele tem que pegar e fazer um estudo da concorrência, da capacidade financeira da localidade dele, né, do público-alvo, efetivamente,
e aí ele pega e vai fazendo as projeções para ver quantos clientes, no mínimo, ele precisa para fechar as contas. E aí o restante é lucro, né? Exatamente. Por isso, Felipe, por isso que eu te falei que trabalhar com indicadores é uma filosofia. Quando você tem esses números na tua mão, as suas decisões, elas tendem a ser muito mais assertivas. E não são, hein? Não 100% das vezes você erra, mesmo estando com tudo certo, porque tem uma questão de percepção de mercado, de economia, enfim, que você não consegue controlar. São, né, os fenômenos incontroláveis. Tem coisa que, por exemplo, ninguém esperava uma pandemia, né, que a gente ficasse 2 anos, né, vazios, né, com a academia vazia. Enfim, então, as coisas que são incontroláveis, óbvio que você não pondera, mas grande parte do nosso negócio é ponderável. E o preço, ele é o mais ponderável, porque você tem os seus custos. Você sabe quando você paga de aluguel, você sabe quanto custa um professor, porque não adianta você falar assim, ah, não, mas é que aqui é diferente, porque lá em tal lugar. Não, não. Você tem o seu custo, você sabe quanto custa o professor, o imposto é igual para todos, né? Dependendo da tua, né, de que forma você declara, mas o teu imposto, o imposto é igual para todos, enfim. Então, se você não tem esses valores na mão, se você não tem esses indicadores na mão, como que você consegue tomar uma decisão que seja próxima daquilo que você precisa? Então, quando a gente fala em coletar dados, quando a gente fala em olhar através do indicador, né, eu estou dizendo o seguinte, por exemplo, nós precisamos saber, né, aí já falando de indicador de mercado, nós precisamos saber qual é o valor da renda per capita na região que eu atuo. Esse é um indicador que não tem nada a ver com a academia, entre aspas, né, não tem nada a ver, mas que é fundamental para que eu estabeleça meu preço. Sim, a capacidade financeira do público-alvo ali, né? Claro, se você está num lugar que. Porque isso é uma cascata, né? Então, assim, bom, qual que é a primeira informação que eu tenho que ter? Quanto as pessoas estão dispostas a gastar com atividade física. Né? Então, aí você tem um número que é um número muito legal, que vai de 4% a 5% da renda familiar. Então, nós estamos falando aí que numa família que tem uma renda de 10 mil reais, a disposição para gastar com atividade física é 500 reais. Sim. Então, você já sabe que ela não vai numa academia premium. Né? Então, dependendo, se a família for só marido e mulher, talvez ela vá numa academia legal, mas o que ela tem para gastar é isso. E aí, se tiver um filho, aí aperta ainda mais, porque aí o que vai acontecer? Se ela quiser colocar um filho na natação, esse valor já talvez ultrapassa ou chega muito próximo da natação. Aí os pais têm que optar por ir correr na praça, por fazer alguma atividade que não tenha um custo efetivo. Então, é interessante você falar isso, porque 10 mil reais já é uma renda mensal muito acima da média, né, nacional, se a gente for pegar as estatísticas. Dependendo da região que você atua, não tenha dúvida, 10 mil eu estou falando do limite. Né? Então São Paulo, de repente, a gente teria ali uma classe média, né? Uma classe média maior, sim. Né? Agora, você pegar assim outros estados, outras regiões do Brasil, principalmente no interior, isso acaba sendo um valor alto, né? Na verdade, assim, da metade para baixo do Brasil, você tem um tipo de análise, da metade para cima você tem outro tipo de análise. Se você pegar a média, né, no Brasil a média ela não funciona para uma série de coisas. Para isso também não funciona. Né? Então, quando nós estamos falando, se você pegar hoje o ticket médio das academias do Brasil, gira em torno de 50 reais. É muito baixo. Mas você fala assim, bom, mas aqui em São Paulo eu bato na porta de uma academia, custa 250, 300, 350. Como pode ser 50? Então, sobe, né? Vai do sudeste para cima, né? Ou mesmo ali do centro-oeste para cima, tem academias que custam 30 reais, 20 reais. É uma sobreloja, não é uma academia, né? Com todo respeito, mas tudo entra na conta academia. E aí você tem uma média de 50 reais, que não é a verdade. Não é a verdade. Então você precisa, por isso que eu sempre defendo muito uma análise regional. Nós somos regionais. O negócio academia, ele é regional, ele é local. Não adianta você olhar para o outro polo. Né? Você pode sim ter referência. Até dentro de cidades grandes como São Paulo,
ela acaba até se expandindo ali para não só regiões, tipo Zona Leste, Zona Oeste, bairros. Não, em Bairros bairros, mesmo, bairros, estruturas, exato. Então assim, então você vê que nós estamos começando a falar sobre indicadores. Nós já entramos num negócio que eu tenho certeza que a maioria das pessoas não se preocupa e que deveria ser o norte para o negócio. Na maioria das vezes as pessoas estão preocupadas em montar o negócio. Às É. vezes, olha, vou te falar que na maioria das vezes, eu não tenho esse percentual correto, mas é copiando a concorrência, né? As pessoas guiam pela concorrência. Elas olham a concorrência e falam assim, eu vou fazer uma coisa melhor e para um preço melhor. E aí? Entendeu? E aí acaba forçando o outro, que também vê, poxa, o cara está montando uma estrutura legal lá com preço mais baixo que o meu, vai roubar meu cliente. Aí ele pega e vai se guiando pelo outro. E aí a gente fica com essa circunstância hoje das pessoas estarem baixando o preço, baixando a qualidade da academia, e no final das contas todo mundo perde. O cliente não tem um bom resultado, né? O cliente não tem uma boa entrega do produto, os professores não têm ali uma capacidade financeira do seu empregador para dar uma boa remuneração. Não, e você não tem capacidade, você não tem capacidade de investimento. Quando você perde capacidade de investimento, você perde o trilho, você sai do trilho. Você vai ser atropelado, porque quem tem capacidade está investindo o tempo inteiro. Então, se você não renova o teu parque de máquinas, se você não renova a tua piscina, se você não aumenta o teu professor, não dá um treinamento de qualidade, você sai do páreo. Você sai, as pessoas te atropelam. Quem tá vindo com grana te atropela. Esse é o final. Então, ó, você veja bem, nós falamos sobre um indicador de mercado, que é renda. Então, nós na verdade, a gente está só situando aqui o cenário de onde a gente vai fazer uma abordagem do que são os indicadores, né? Exatamente. Mas vamos entrar logo nos indicadores, então. Fala um pouco aí para a gente o que é dentro desse cenário aí os indicadores. Vai, conta para a gente que história é essa de indicadores. Então, vamos lá. Então, o primeiro são esses indicadores de mercado. Então, eu preciso conhecer a minha região. Os indicadores de mercado são vários, né? Você tem uma referência, você está falando assim, existem vários indicadores. O indicador de mercado é um setor, é uma seção. É uma seção. O que mais importa para nós, vamos falar, como dono de academia, o que eu preciso saber? Né? Eu acabei de falar que nós somos regionais. Então, o que eu preciso saber? Primeiro, eu preciso saber a renda média da família da onde eu estou inserido. Se a minha academia é familiar, né? Se a minha academia é uma academia de musculação para jovens, aí é outro indicador que eu tenho que ter. Né? Mas isso vai auxiliar bastante também. Então, eu preciso saber renda média, eu preciso saber nível socioeconômico da região que eu estou atuando. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu preciso saber nível de densidade demográfica, da onde eu estou atuando. Por quê? Porque nós sabemos que no Brasil ainda, esse número é meio discutível, mas que aproximadamente 5% das pessoas praticam atividade física em academia. Voltamos àquela história da média, mas vamos falar que seja 5, vamos falar que em São Paulo seja 10 e que em Curitiba seja 15, enfim, mas você tem que ter esse número e partir daí onde você vai montar o seu negócio. Você precisa saber a densidade demográfica. Se você não tiver uma densidade boa, né, lembra que você vai ter 5% do que você tiver de densidade demográfica. Ou seja, eu estou ali numa região que eu tenho 5 mil habitantes, né, então eu preciso aí fazer uma conta rápida que eu vou ter 250 alunos na minha academia, no máximo. Então, se eu estou projetando uma academia para 1.000 alunos, provavelmente eu estou no lugar errado. Então, esses indicadores, são esses indicadores de mercado, os mais gerais que eu estou te falando. Então, eu preciso saber renda média, preciso saber nível socioeconômico, densidade demográfica e, óbvio, eu preciso saber do meu concorrente. Se eu estou entrando no mercado, ou mesmo se eu já estou inserido no mercado, numa região, desculpa, se eu já estou inserido numa região, claro que eu preciso saber quanto custo A, quanto custo B, quanto custo C e onde eu estou inserido. Isso você tem um raio, existe um raio existe. É por bairro ou é um raio quilômetro? Como é que funciona isso? É um raio de quilômetros. Excelente pergunta. As pessoas, às vezes, elas falam assim, não, porque o fulano lá é meu concorrente. Mas fala, peraí, quanto tempo daqui lá? Ah, não, dá uns 25 minutos. Esquece, esse cara não é teu concorrente. Ninguém anda 25 minutos para ir numa academia. Acabou, você já perdeu. Hoje, nos grandes centros, Felipe, a gente usa como uma métrica boa 500 metros de raio. Então, você pega o ponto onde você está, traça 500 metros e faz uma circunferência. Esse é a tua região primária. É daí que vem 85%. Mas isso dentro de uma cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, sim, assim, a gente tem uma densidade demográfica. Nos grandes centros. Nos centros menores, o que você tem que fazer?
você tem que pegar fazer um exercício. Hoje o Google já, inclusive, o Google Google já dá essas ferramentas, né? Você consegue ter essa. tem. O teu próprio software, alguns dos softwares de gestão de academia já tem essa ferramenta. Você fala assim, eu quero saber quem mora a tantos metros da minha academia. Ele aparece lá o teu número. E estatisticamente é assim, né? Você querer montar uma academia, aí você pega e escolhe ali o local, você vê mais ou menos a densidade demográfica da região, em cima desse raio aproximado aí de 500 metros a 1 quilômetro, você pega e vê quantos concorrentes você tem, e aí é interessante também ver o tipo de concorrente, né, Rogério? Se é low cost, se é premium, se é... Exatamente. E aí você pega e divide pelo número de concorrentes, e aí desse resultado você pega 5%, é a tua capacidade ali. É mais ou menos assim? Em tese é isso. Quando você veja, Felipe, que se a gente for conversando, nós vamos detalhando, a gente vai chegar em indicadores que nem passam pela cabeça de algumas pessoas e que são extremamente importantes. Então, por exemplo, quando você fala em concorrência, um dos erros também que é comum acontecer, o cara fala, não, aquele fulano é meu concorrente. Aí fala, peraí, o que ele vai oferecer? Não, ele oferece isso. Você oferece isso? Não, não ofereço. Então já não é teu concorrente. Ah, não, a minha sala é assim, a sala dele é assado. Não é teu concorrente. Então, você precisa determinar isso, muito bem determinado. Falar, não, quem é o meu concorrente? Quem exatamente é o meu concorrente? Eu sou natação infantil. O cara tem natação infantil? Tem. Então, eu preciso estudar esse cara. Ah, mas ele tem uma piscina pequena e ele só dá... Bom, eu tenho 2 piscinas. Então, eu preciso ir definindo todas essas métricas para que eu estabeleça o meu negócio, né, em cima de uma plataforma confiável. Né? Eu preciso me estabelecer com um alicerce, né, com uma estrutura, com uma fundação que me permita crescer. Se eu já começo com uma fundação deficitária, ali, ou uma fundação meio instável, então eu não vou conseguir. Então, eu só estou falando de mercado, e não só falamos de mercado até agora. Pois então, é. Indicadores de mercado. Né? Então, os principais... Mas você vê que só indicadores de mercado já dão um parâmetro muito bacana. Já dá uma estrutura respondem, Felipe, para a pessoa muito grande. Aquilo que você falou no começo, né? Às vezes o cara não tem resposta por que não dá certo. Fala, mas por que não está dando? Eu faço tudo certinho, as pessoas gostam. Pô, eu pergunto meus alunos, eles adoram. Né? Eu faço positivo, as avaliações são positivas. Pô, os caras adoram. Tá, mas você está no lugar errado. Entendeu? Você está atendendo o limite que é permitido para você, e o limite não fecha a tua conta. Sim. Felipe, hoje nós temos um fenômeno que também é pós-pandemia, que é importante que a gente analise isso com mais clareza, com mais cuidado, que é o seguinte: por exemplo, nos grandes centros, né? Mas em algumas cidades pequenas também. O custo do terreno, o custo do aluguel, às vezes é mais alto do que nós podemos pagar. E nós temos que viver com isso. Nós temos que viver com Olha, essa... vou te falar, isso tudo que você está falando, Rogério, são circunstâncias tão importantes que isso entra dentro do nosso trabalho como consultor jurídico. Eu tenho cliente aqui que ele montou a academia, negociou o contrato de locação. Isso que você está falando é real. E hoje ele não consegue pagar o aluguel, e não é porque o imóvel não seja aquele valor ali, é porque não inviabiliza o negócio não comporta um aluguel daquele tamanho. E aí eu tenho que ficar aqui entrando no processo de negociação com o locador e entrar com, de repente, até uma ação revisional, mas se você se colocar no lugar do locador, tem limite, o vale isso, né? Eu gostaria muito que o seu negócio tivesse a capacidade de pagar o meu aluguel. Mas eu não posso abrir mão, às vezes, de uma quantia significativa para que você possa ter a viabilidade do seu negócio. Então, e você veja, Felipe, que essa é uma informação tão importante, tanto para vocês quanto para nós consultores, porque o dono da academia, ele nega isso até o último. Então, ele paga o aluguel. Só que quando ele paga um aluguel que é irreal para o negócio dele, ele deixa de pagar outras coisas. Sim. Que lá na frente, então ele paga mal os funcionários, entendeu? Ou ele tem uma qualidade, né, tecnológica ruim, ou ele não investe, porque ele acha que não, o aluguel. E aí você fala assim, bom, mas será que vale a pena pagar todo esse aluguel porque o ponto é maravilhoso? Às vezes não. Às vezes não. Às vezes você está num lugar que é bom para outra coisa, não para o teu negócio. Isso é o plano de negócio, né, Rogério? Isso entra dentro do plano de negócio
E Sim. também entra dentro daquele plano estratégico, né? Que a pessoa precisa, às vezes, sair da fantasia, porque é normal. Quando você idealiza um negócio, quando você projeta ali a expectativa, você idealiza e você fantasia ali aquela proposta. E aí, às vezes, realmente as pessoas ficam tão encantadas com o próprio sonho ali, a própria realização, Esse é o que grande às problema. vezes isso aí passa despercebido, cara. São detalhes que passam despercebidos. Então, mas eu te digo o seguinte agora, Felipe, e eu concordo com você, quando você vai montar um negócio, você tem que ter um plano de negócio mínimo, né? Pelo menos uma continha ali de padaria você tem que fazer para saber se o negócio é viável. Isso não tem jeito, né? E aí tem planos de negócio muito legais de serem feitos, que te dão projeções que você pode ter um grau de confiança naquilo que você está fazendo. Agora, nós estamos falando com pessoas que já têm academia, que já estão há 10, 15, 20 anos e que agora estão numa situação, falam assim, mas não é possível, a conta não fecha. Pô, pera, vamos fazer uma análise mais profunda, que é isso que eu estou falando. Você veja, nós estamos falando de uma análise, Felipe, que até agora nós não falamos nada sobre, sobre o que está acontecendo dentro da academia. Sim, só Nada. estamos falando de indicadores Nós estamos econômicos. conversando há meia hora e nós estamos falando sobre o que está em volta do Isso. negócio. A gente não falou da conta de água, da conta do telefone, da conta de luz, não falamos nada ainda. Então, isso para a gente entender, né, e reforçar a importância de você ter uma cabeça de gestor, pautada em números, em indicadores. Eu não estou aqui querendo dizer que o Isso que é uma gestor. filosofia, né? Por isso que se torna uma filosofia. Filosofia. Entra dentro da sua rotina, entra dentro da sua, né, Exatamente, da sua exatamente. disciplina ali de efetivamente estar sempre trabalhando como checklist. Isso, é um negócio, ele tem que estar muito dinâmico dentro de você. Então, assim, hoje, quando eu sento, com um dono de academia para conversar, a primeira coisa, me dá teus números. Ah, mas eu não me dá o que você tem. Deixa eu ver em que nível que você está, porque sem um parâmetro, sem uma base, você não consegue entender. Então, essa questão do indicador, essa questão de você ter essa filosofia, né, que te conduz a isso é treino. Então, eu não estou dizendo que você, como gestor da academia, que grande parte né, de nós somos gestores, gerentes, professores, né, alguns de nós fazemos tudo. Não estou dizendo para você, não, larga tudo e vai só ficar olhando os números. Não, pelo contrário. Né? Adquira um hábito. Acrescentar, somar essa Adquirir tarefa um hábito, da tua gestão. adquirir um hábito e uma rotina, né, de que você tem um momento em que você é um gestor de pessoas, tem um momento que você é o gestor da operação, mas que tem um momento que você é gestor dos números. Você não pode abrir mão disso. Você já deve ter escutado muito isso, eu escuto há 40 anos. Ah, eu não gosto de números. Meu negócio é aqui, ó. Meu negócio é na piscina, meu negócio é na sala de musculação. Alguém que goste para trabalhar para você, te ajudando ali, né? Exatamente. Então, isso é muito perigoso, porque quem toca o teu negócio, quem cuida do teu negócio é você. Né? Você precisa ter como eu falo, agora, vamos falar dos outros. Deixa eu só dar uma alô do pessoal aqui que está online com a gente. O Rafael Arantes aqui, o Rogério. Falando aqui, o Rogério Monstro. Fala, Rafael. Amigo é bom por causa disso. Hã? Amigo é bom por causa disso, tá vendo? Dá uma moral pra gente, né? Elogia na hora certa. Aqui, a Karine Santos, aqui da Magic Life. Obrigado aí pela presença. O pessoal lá da Casa de Juros participando aqui. Tereza Cristina. O pessoal está entrando. André Costa também participando. Obrigado aí. Ó, o pessoal que tiver dúvidas e quiser participar, comentar, isso aqui é um bate-papo, tá, gente? Fiquem à vontade, coloquem aqui as situações que vocês quiserem aí, esclarecimento também. Podem trazer algum caso concreto que a gente possa comentar. Fiquem à vontade, a ideia aqui é a gente desenvolver essa integração aqui mesmo, tá bom? Rogério, vamos lá. Então, assim, além desses indicadores de mercado, quais os outros indicadores que você usa? Isso, vamos entrar agora, vamos entrar na academia. Vamos entrar na academia. Quais são os indicadores que eu tenho que ter? Primeiro, os operacionais. Eu tenho uma tela, eu vou compartilha para compartilhar. Rodrigão me dá o. Entrou a tela? Não, ainda não. Rodrigão precisa. Faz igual você fez da outra vez. Então, aqui não tem o.
Ele está até falando aqui, ó, já faz o compartilhamento da sua tela, por favor. Então, mas não Porque eu acho aparece. que você deixa compartilhado, ele pode pegar e colocar para você lá também quando você quiser. Vê se entrou. Entrou, Felipe? Não, não entrou ainda não. Para você tá aparecendo ou não? Não, só na minha própria tela está aparecendo, mas não. Deixa eu ver aqui mais quem está presente aqui. Vanessa, Renusto, boa tarde. Academia Position, presente. Pessoal, os clientes aparecendo aí. Agora Obrigado, apareceu. Daniel. Apareceu, né? Peraí, vamos ver aqui. Ah, ainda não, Rogério. Que Não? engraçado. Rodrigo, socorre a gente, Rodrigo. Pô, deveria, viu? Acho que é que nós estamos com um gap. O YouTube tem um gap Vai grande, né? falando aí. Ah, agora foi. Agora foi. Sim. Agora apareceu aqui para mim aqui. Deixa eu ver se vai aparecer lá na live. Deixa eu ver aqui, peraí. Não está aparecendo ainda não. Pô, apareceu sim. Agora foi. Bom, vamos Apareceu, lá. pronto. Vamos Bom, lá. então nós falamos mercado, né? O primeiro aqui, Esse que nós falamos, então, a gente já introduziu nos indicadores de mercado. mercado, tá? Então, só para relembrar, renda per capita ou renda familiar, né, da região que você atua, nível socioeconômico, raio, né, densidade demográfica no raio de atuação que você tem, e aí isso vai nos levar. Aí existem alguns outros indicadores que é assim, a gente vai ficar aqui o dia inteiro falando, mas, por exemplo, você pode, por exemplo, saber que tipo de comércio tem na região que você atua. Né? Então, que tipo de restaurante, qual o ticket médio do restaurante, da loja, se tem shopping, enfim. Então, alguns indicadores, no mercado. Quando a gente entra na Indicadores de academia, outros tipos de estabelecimentos também auxiliam na academia? não entendi, desculpa. Desculpa se eu entendi errado, mas assim, você pode utilizar também dados estatísticos de indicadores de outros tipos de comércio que são Sim, sim. conectados com a academia? Sim. Então, quando você tem, por exemplo, você tem ali um restaurante na tua região, que é um restaurante que tem um ticket médio acima da média, isso te dá vou fazer um parecer de que o mercado aceita um ticket médio maior. Então, é empírico, mas assim, socioeconomicamente, você sabe que ali tem condição de ter alguma coisa com um ticket médio melhor. Então, são alguns parâmetros que você tem. Não são indicadores diretamente ligados, mas são alguns parâmetros, né, dentro da região que você atua. Tá? Aí vamos voltar para dentro da academia. Quais são os operacionais? Né? Então, os indicadores operacionais e técnicos que eu tenho que vão me auxiliar. Então, deixa eu passar aqui. Isso aqui a gente já falou. Ah, está aqui. Ó. Peraí. Então, ó, se a gente fala de indicadores, Felipe, nós temos aqui, vamos ficar o dia inteiro falando do que a gente pode coletar de dados na nossa academia. Os mais importantes para mim são esses que eu estou falando para vocês, esse que está na tela. Visitantes, matrículas, conversão de vendas, indicadores de qualidade, renovantes e renovados, desistências, enfim, índice de rotatividade, que é extremamente importante. Então, esses são os mais importantes. Quando a gente fala da operação, do dia a dia, qual é a métrica que eu não posso perder de vista? É a dos meus alunos ativos. Então, eu preciso saber quantos caras estão na minha academia pagantes. Alguns têm umas variações, está em licença, mas se é pagante, é ativo. Um outro número importante, os desistentes. Né? Então, eu preciso saber no final do mês quem cancelou, quem desistiu, né? Porque isso vai me dar um número que vai fazer com que eu chegue a um indicador que vai me dizer o que está acontecendo operacionalmente na minha academia. E, por fim, a rotatividade. Ou seja, do que entra, do que sai e do que fica, qual o meu percentual de rotatividade. Né? Ou seja, quanto eu estou perdendo por mês e quanto isso afeta o meu negócio. Certo. Muito bem. E aí tem esse índice que eu queria falar para vocês, que
é assim, se a gente conseguir ter esse índice, né, dentro dessa conta que eu faço, algumas pessoas fazem conta diferente, né, mas esse índice que eu faço, que é pegar da minha base, eu pego o quanto eu perdi no mês, entre cancelados e não renovados, e divido pela minha base de ativos. Isso vai me dar um percentual, 5, 10, 15, 20%. Esse percentual ele é fundamental para eu saber se a minha operação está caminhando de uma maneira adequada, de uma maneira correta. Então, só para você entender, se esse percentual, lembrando lá, a soma dos cancelados mais os não renovados no mês. Então, no último dia do mês eu tenho esse número. Divido pela minha base de clientes ativos. Então, vamos falar que eu perdi 50. Tenho 500 alunos. Divido um pelo outro, isso vai dar 10%. Certo. Legal? Só para o raciocínio ficar claro. Aí eu venho nessa tabela aqui. Se bater 10%, eu estou no desejável. Não é o ideal, mas ainda estou dentro do desejável. Né? Isso quer dizer que eu tenho uma permanência. Se for 10%, os caras ficam 10 meses na minha academia. Está dentro de um desejável. Agora, tudo que for menor que isso é melhor, é mais saudável para o meu negócio. Só para você entender, quando a gente fala de academia seca, né, musculação, ginástica, esse número hoje, numa boa academia, ele gira em torno de 10. Quando a gente fala de academias nichadas, que é aquilo que você falou no começo, natação, lutas, crossfit, esse número ele cai, ou ele tende a cair para 4% a 5%. Isso quer dizer, a gente perde muito menos gente quando nós estamos em foco, quando nós estamos com nicho. Entendi. Se esse número der acima de 11% até 20%, pode começar a ficar preocupado, porque você não está entregando aquilo que você deveria. Você tem problemas técnicos naquilo que você está entregando. Então, muito cuidado com isso. É hora de você parar, olhar para a sua operação mesmo. Como que o recepcionista atende, como que o faxineiro limpa, como que o professor dá aula, enfim, é a sua operação que tem problemas, porque no nosso mercado, acima de 10%, o problema é nosso. Até 10%, digamos que seja misto. Você tem o problema da economia, tem o problema da região, tem o problema do clima, você tem vários problemas que podem incidir. E, claro, o teu serviço. Quando a gente passa de 10%, o problema ele é muito mais nosso, local, do que um problema de mercado. E se você passou de 20%, parabéns, você está no lugar errado. Muda de negócio, porque esse não é o teu negócio. Tá? Pode sair porque você não sabe fazer isso. Isso está claro quando você vê que você está acima de 20% de rotatividade. Então, só mais algum, passando rapidamente. O que eu meço semanalmente? Aquele lá você faz mensalmente. Esse aqui agora são os semanais. Isso, exato. Agora, isso, obrigado. Aquele lá é o que é mensal, que eu tenho que chegar no final do mês e fazer. Esse aqui, os semanais. O que é isso? Eu preciso saber quantos visitantes eu tive, né? Para quantos caras eu vendi, para quantos caras eu liguei, né? Qual foi meu índice de conversão de venda com todo o trabalho de vendas que eu fiz. Então, isso semanalmente eu tenho que acompanhar. E aí entra uma outra curiosidade muito legal. Eu vou, se der tempo, eu vou até mostrar um gráfico que eu tenho da paridade, Felipe, do número de visitantes no nosso negócio, num espaço de tempo, você comparando com o PIB no Brasil. Você vai perceber que a tendência é que, quando o nosso PIB está alto, o nosso número de visitantes aumenta significativamente. E quando o PIB cai, naturalmente cai também o nosso número de visitantes. Então, por isso que é tão legal. História, assim, falando popularmente aqui. O pessoal está com grana, ele já começa a pensar: opa, vou ver uma academia, eu vou ali fazer uma visita, estou pensando. Agora a grana apertou, a primeira coisa que eles fazem é: opa, não vou nem visitar porque eu estou sem grana para. Exatamente. Aí, é mais ou menos por aí, né? Isso já é chovendo molhado, exato. Agora, o mais importante é o seguinte: por isso que eu falo que é uma filosofia. Né? Quem de nós acompanha o PIB, que seja pelo menos mensalmente? Né? Hoje, se você entrar na internet, o governo te dá cortes de todos os tipos do nosso PIB. Né? Então, você consegue planejar o teu negócio, porque você pega tendências de mercado, eles já conseguem te mostrar
quais são as tendências de crescimento ou diminuição do PIB. E isso faz com que você se anime a investir ou não no negócio. É um indicador econômico importante para as pessoas verem se ele vai ter efetivamente uma perspectiva maior ou menor de retorno do investimento que ele vai fazer. Né? Exatamente. Exatamente. Então, assim, e isso é simples, hein, Felipe? Não redescobrimos a roda, não, hein? Não, apesar de estar no círculo isso aqui. aí é assunto velho. Olha, nós estamos juntos aí, correndo cursos e palestras há 15 anos já, né, Rogério? E a gente fala de indicadores, só que realmente, assim, vamos chegar no final, vamos esclarecer isso, porque só disso que nós já falamos, eu já fico imaginando como é que a pessoa vai captar esses dados, como é que ela vai fazer o levantamento dessas informações, né? Exatamente. Isso aí eu acho que é o mais importante, por isso que é bacana o pessoal ficar até o final aí, que o Rogério vai revelar aí as ferramentas e os segredos que ele usa para poder conseguir ter o levantamento de todas essas informações de forma prática e fácil, né, Rogério? Exatamente. Então, você veja aqui, por exemplo, o índice de conversão de vendas. Eu preciso estar atento a isso. Eu preciso ter um reloginho. Né? Então, se eu tenho aqui, se eu sei que até 30 é baixo, toda vez que eu medir o índice de conversão de vendas, se é abaixo de 30... O Antônio Carlos aqui, ele está fazendo uma pergunta importante. Ó. Não entendi. Academia com musculação, natação, hidro, outro índice de permanência, tem que ser menor? Não entendi também. Não. A pergunta, você entendeu a pergunta dele? Entendi. O que eu quis dizer é o seguinte: quando você tem uma academia mista, você tem ginástica, musculação, natação, a tendência é de que a rotatividade seja maior. Quando você tem uma academia nichada, ou quando você tem, por exemplo, uma escola de natação, ou eu não sei exatamente o nome, mas uma academia de lutas, ou uma academia de crossfit, quando você tem nicho, né, judô, balé, a tendência é de que teu índice de rotatividade seja menor. Ah, sim. Quando a academia é maior, tem mais atividades, a tendência é de que a rotatividade seja maior. Não por isso você não tem que se preocupar. E tem que fazer com que ela seja menor. Mas a tendência é de que uma seja maior do que a outra. Eu entendi. Agora eu entendi. Entendeu, Antônio? Tranquilo aí? Obrigado pela pergunta. Vamos lá, Rogério. Vamos lá, que já tem 50 minutos de live. Não, bora. Então, ó, só para passar aqui, então, é importante que você tenha os seus reloginhos. Então, eu tenho o indicador e tenho o meu reloginho. Né? Porque não adianta você ter tudo anotado se você não toma decisão com isso. Então, tenho lá meu índice de conversão de vendas. Como que ele está? Está baixo, médio, alto? Se está baixo, tenho que tomar atitude. Isso tem que ser rápido. Está médio, vou saber por que está médio. Está alto, vou investir mais para que ele continue alto. Muito bem, então, isso é só... Porque chegar ali no alto é fácil, né, Rogério? Difícil é se manter, né? O problema é se manter, exatamente. Às vezes a academia pega e faz ali, contrata um consultor, faz uma campanha, pega e consegue motivar os funcionários, mas aquilo ali exige um esforço que quando chega lá no objetivo, as pessoas pegam, chegamos no objetivo, agora relaxa, volta tudo que era antes. Pelo contrário. Você chegou lá, na verdade, você vai conseguir pegar e ver outros indicadores que vão mostrar o que você precisa preencher, né? Os buracos e as lacunas que precisam ser preenchidas para que você consiga desenvolver a atividade dentro daquele nível que foi alcançado. Exatamente isso. Então, esses indicadores que você está mostrando são indicadores pontuais e assim, básicos. Mas vão surgir outros indicadores também, né, Rogério? Eles vão abrindo portas para outros indicadores, né? É aquilo que eu te falei, né? Quando você começa a trabalhar com indicadores, você pode chegar à loucura. O caminho é esse. Você acaba gerando um círculo infinito, né? E aí é importante você também tomar cuidado com isso. Senão você acaba ficando paranoico também. Né? Exatamente. É por isso que eu comecei a falar lá atrás o seguinte, que não entenda que você só tem que olhar para isso. Pelo contrário, tem um momento que você faz isso, tem um momento que você vai olhar a operação. Né? Porque isso aqui ele só mostra o que pode estar acontecendo na tua operação, mas a realidade pode ser outra, e você tem que estar inserido nela e saber. Então, ó, com renovação a mesma coisa, né? Então eu tenho minha meta de renovação, né? E preciso entender o que está acontecendo. Vou passar rápido pelos indicadores técnicos.
quando eu falo em indicadores técnicos, o que eu preciso saber? Né? Eu preciso saber qual a divisão, ou quais as divisões que eu tenho que ter dentro da minha academia para que eu possa ter a máxima utilização dela. Né? Isso se chama otimizar o metro quadrado. Então, esse é o número que eu tenho que ter. Não dá para eu me estender muito, mas é mais ou menos isso. Né? Todo metro quadrado na minha academia tem que ser lucrativo. Eu não posso perder, não posso ter espaço ocioso, que é aquilo que a gente conversou no começo lá. Não dá mais para conviver com espaço, isso. Oi? Otimizar espaço. Então, ó, aluno por metro quadrado, alunos por turma, alunos por funcionário. Então, são uma série de indicadores, Felipe, que me mostram, né, exatamente o que está acontecendo, onde eu estou ganhando dinheiro, onde eu estou perdendo dinheiro, onde eu poderia ganhar mais dinheiro, onde eu poderia perder menos dinheiro. Então, todos esses indicadores me mostram, me levam a isso. Isso auxilia, inclusive, até, Rogério, você também identificar aqueles espaços que você pode disponibilizar para sublocação e cessão de espaço, né? Exato, exatamente. É comum as academias... eu quero montar uma cantina. Já aconteceu isso de cliente aqui no escritório, de querer montar uma cantina. Ele montou a cantina, olha, ficou uns 3 ou 4 anos tentando fazer a cantina virar, mas o espaço que ela demandava era um espaço tão grande e a rotatividade em si ali não conseguia ficar com um inquilino. A pessoa ficava ali 6 meses e entregava. Ficava 6 meses e entregava. E ele não conseguia ter o retorno daquele espaço. Resumindo, desistiu de cantina, transformou, ampliou a sala e conseguiu ter mais clientes. Hoje, Felipe, hoje existe uma discussão nos grupos que às vezes me dá um pouco de, como eu posso dizer, não sei se é preocupação ou medo, mas as pessoas falando dos agregadores, né? Que agora inventaram um nome bonito aí. Gympass, Total Pass, enfim, tudo que tem aí no mercado. Esses caras, eles deveriam funcionar para trazer aluno para a gente. Mas trazer aluno lucrativo. Então eu vejo a discussão lá, não, porque o meu paga pouco. Pô, galera, tudo isso é conta. Né? Quando você vai falar com o Gympass, quando você vai falar com o Total Pass, quando você vai falar com o Class Pass, é conta. É conta. Você precisa saber se você tem um metro quadrado disponível, né, para oferecer para o cara, e se esse metro quadrado, se o que ele vai te oferecer paga o custo desse metro quadrado e te sobra. Se isso estiver acontecendo, ótimo. Né? Eu tenho uma relação maravilhosa com o Gympass, porque eu trabalho dentro da minha expectativa e não da expectativa deles. Isso, para mim, é muito claro. Então, você ter um controle, é você efetivamente justamente me dão... Hein, Rogério? Essa questão do Gympass é até um tema importante, até para a gente... Exato, te dá um Ele acaba sendo um indicador também, né? Se você for parar para analisar aí uma demanda efetiva ali que você tem que pegar e disponibilizar. Não adianta mais hoje, Felipe, as pessoas estão... não adianta mais as pessoas, não, eu não aceito e nunca vou aceitar porque eles estão ganhando dinheiro nas minhas costas. Para com isso. Para com isso. Veio, ficou, se estabeleceu, é uma rede mundial, é uma tendência muito forte de relação com o cliente. Se você está fugindo deles, você está fugindo da modernidade. O que você precisa fazer é trazer para a sua realidade e o negócio ser bom para você. Não faz de qualquer jeito. Isso aí. Eu acho que é sobre isso que a gente tem que discutir. Então, ó, alguns indicadores técnicos. Então, aqui um quadro, é só um exemplo, só para vocês entenderem, ó, aqui eu tenho 4 unidades que eu fiz uma comparação e olha a discrepância. Né? Nas 3 primeiras, eu tenho 26 alunos por funcionário. Na quarta, eu tenho 19. Ou seja, essa 4ª unidade, ela está mal. Eu preciso melhorar essa relação. Então, é só um exemplo para as pessoas entenderem até onde a gente pode chegar quando a gente fala em indicadores. Esse indicador, Rogério, ele é interessante porque também ele te dá um parâmetro se você está com a tua folha de pagamento inchada ou não, né? Porque às vezes também você também pode pegar e pensar assim, eu quero entregar um serviço de qualidade, mas você não tem ali dentro da capacidade dessas diretrizes todas que a gente abordou até agora, que vai te dar ali uma quantidade de clientes e uma demanda uma demanda e uma oferta ali de clientes versus ali o número de funcionários que você precisa. Aí você pode, inclusive, até reduzir quadro de funcionários para poder absorver ali. Sabe que nós começamos falando sobre isso, né?
a pandemia nos mostrou que a gente consegue fazer mais com menos. Eu acho que essa foi uma das grandes lições que a gente teve. Nessa questão de funcionários, não tenha dúvida que isso foi um divisor de águas. Hoje, eu conheço muitas pessoas que trabalham com metade ou 70% da equipe que tinha antes, com a mesma eficiência, às vezes até melhor. Às vezes até com resultado melhor. Então, eu acho que esse é um dos cuidados que a gente tem que ter. E o indicador, ele tá vendo? Eu mostrei aqui a planilha. Eu não estou inventando nada. Está aqui, ó. É o número de funcionários que eu tenho dividido pelo número de alunos. Ponto. Nesse caso da saúde, você pegou e viu esse dado. Aí você tem que trabalhar isso como? Porque o que eu pensei aqui falou, poxa, ou ele tem que melhorar as vendas dele e captar mais clientes, ou ele tem que ver se está tendo uma evasão e está tendo alguma deficiência na entrega e ele não está conseguindo fazer a retenção, ou ele está com funcionário demais para a capacidade que a academia tem de... você vai buscar esses com esse dado que você pegou aqui, você vai buscar essas informações. Né? São vários caminhos. O primeiro deles é o seguinte, quando você fala em número de alunos, Felipe, você sabe que você tem limite. Você tem um número médio de alunos. Então você fala, não, eu estou muito abaixo do meu número médio de alunos, então você tem que correr para captar aluno. Mas aí você fala assim, não, mas eu estou no número que eu sempre tive, que é o meu número médio. Né? Então eu tenho que respeitar isso. Então eu estou com gente a mais. Então, de acordo com o conjunto de números, você consegue tomar a sua decisão. Nunca é isolado. Né? Então, olho para o meu número médio de alunos. Pô, está normal. E eu estou com menos alunos por funcionário? Parece que eu estou com funcionário a mais. Né? E aí que mora o grande perigo. Às vezes, 1 ou 2 departamentos estão fazendo com que isso aconteça. Então, um exemplo, a minha musculação. Eu tenho 300 alunos na musculação, mas tenho 8 professores. Pô, é um absurdo, não tem necessidade disso. Só que, como eu não faço essa conta na ponta da caneta mesmo, eu acho que está tudo bem. Porque ainda é. E aí o custo está mais alto para a capacidade de renda. Você com certeza está sacrificando o seu lucro. Exatamente. Você está ganhando menos. Você está ganhando menos. Não é que você não está perdendo, mas está ganhando menos. Porque às vezes isso já aconteceu, sabe? Eu tenho costume de rodar, né, todos os clientes e sempre malho. Já malhei lá na tua academia, eu sempre malho na academia dos clientes. E, rapaz, eu já tive numa academia que foi muito interessante. Eu tive essa sensação que tinha muito professor na sala. E eu falei assim, e é uma coisa que é engraçado, porque você fica se sentindo um pouco até intimidado, né? Porque os professores ficam olhando para você. Não. E aí você fala, pô, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Você se sente observado o tempo todo. E ali eu percebi que se ele tirasse metade dos professores que estavam no salão, ele, de repente, teria o mesmo atendimento e não teria aquele custo com metade do custo. Com metade do custo. Você já teve aquela sensação, Felipe, quando você entra numa loja e tem 3 vendedores conversando, parece que você vai atrapalhar? Sim, é isso aí. Não é? É a mesma sensação. Você está na musculação e fala, pô, acho que eu estou atrapalhando, porque os caras estão conversando ali. Então, quanto mais gente... Então, às vezes, até o professor quer mostrar serviço, quer te atender bem, só que você está malhando, aí o professor vem, opa, tá tudo bem aí? Tudo bem? Tá tudo bem, beleza. Aí daqui a pouco e aí, tá tudo bem? Tudo bem? Aí pô, cara, tá tudo bem, deixa eu malhar. Cara, eu acho que esse é um dos grandes desafios da gestão técnica. É ter o número exato de professores na sala. Né? Nem que fique faltando, mas também que não fique sobrando, porque atrapalha. Das duas formas, atrapalha. Então, você tem que ter o cara que está lá comprometido, dando aula e com o tempo dele ocupado. Se o cara tem tempo livre, é porque tem alguma coisa errada. E isso entra dentro de um outro ponto muito interessante, Rogério, que é saber efetivamente, e aí isso eu acho que deve ser um dos indicadores também, né? A demanda ali que está sendo gerada em determinados tipos de horários, que a gente tem os horários de pico. E aí a dificuldade da gente entender como que eu posso contratar profissionais para efetivamente atenderem só aquela demanda, né? E eu conseguir distribuir isso. Hoje é um desafio também você conseguir contratar profissionais, e a gente aqui da parte da consultoria, tanto do departamento pessoal como jurídico, nós ficamos aqui fazendo estudos e racionalizando uma forma
de criar uma modalidade contratual que seja confortável para a empresa poder trabalhar com diversidade ali de contratações, tendo os profissionais que são do horário, que são ali mensalistas, e que têm um contrato fechadinho, aqueles que sejam horistas para poder atender esses horários de demanda, e até, de repente, aqueles que são os substitutos, né? Aqueles que pegam e vão entrar no momento de férias, de repente, pessoal de piscina, pessoal de natação, que pega o momento do verão, que tem aquela sazonalidade, aí tem as modalidades de contratação especiais. Isso tudo entra dentro desse contexto também, né? Sim. Você sabe que, então, você está falando e está passando um filme na minha cabeça, porque nós já fizemos quantos planos de salário, né? Mesmo nas minhas academias, falando como cliente, né? E hoje eu estou revisando, né, novamente, porque é exatamente isso que você falou. Eu preciso encontrar um caminho. Entra dentro da filosofia. Entra dentro da filosofia. Exato. Não, você precisa ter uma estratégia jurídica e operacional e de qualidade, né, que você consiga atender o teu cliente da melhor maneira possível, gastando o menos possível. Agora, é importante criar as práticas e um roteiro, né, de gestão em cima dessas análises, né, Rogério? Exato. Você não basta os indicadores, né? Você estuda os indicadores, você pega e traça ali quais são as estratégias em cima daqueles que você mais se identifica e tal, mas você tem que fazer um roteiro, né? Você tem que fazer uma prática ali, um conjunto de práticas que você vá desenvolvendo dentro da sua rotina e da sua, né, uma vez por semana, fazer aquele tipo de checklist, uma vez por mês. Sim. Como é que são esses indicadores de qualidade aí? Então, só finalizando isso que você falou, né, quando você tem os indicadores, óbvio que você tem que ter atitude sobre eles, você tem que ter decisão sobre eles. Então, por isso que volto a insistir na ideia da filosofia, porque não basta você ter os indicadores, porque isso o software te dá. Né? Hoje existem alguns softwares excelentes desses indicadores operacionais, mas se você não toma atitude, se você não toma decisões, né, em cima desses indicadores, não adianta nada. Então, que isso, na verdade, demanda um esforço da pessoa e um estudo. Porque, na verdade, ela vai ter que estudar os indicadores, ver aqueles indicadores que se aplicam à realidade dela, e, em cima disso, ela traçar essa prática ritual, né? Como se fosse uma prática ritual mesmo, que ele vai... Porque toda filosofia ela é uma ciência. Ela é ali um estudo, ela é uma teoria. Ele tem que convergir com a prática, né? Para que aquilo seja executado com eficiência, né? com objetivos alcançados, enfim. É exatamente isso. Então, ó, de indicadores, cara, opa, peraí, tá aqui. Eu vou mostrar um gráfico para você que, assim, que deixa claro o que eu estou querendo falar quando a gente trabalha ou trabalha para os indicadores, ou trabalha com os indicadores e toma decisões de acordo com os indicadores. Esse aqui é um quadro que, obviamente... Essa letra está pequenininha para a gente aí, descreve para a gente, né, Rogério? Então, obviamente que não dá para ler a coluna da esquerda, porque é muito pequenininho, inclusive está em inglês, porque esse é um software americano. Mas, por cor ali, está bem visual, dá para a gente entender o seguinte, o que esse gráfico me mostra? Então, na coluna da direita, eu tenho todos os meus quesitos ali que eu quero avaliar. Desde a intenção dele de recomendar o meu negócio, até a limpeza, manutenção, simpatia dos professores, resultados que eles alcançam, vestiário, enfim, está tudo aqui nesse gráfico, nessa coluna da direita, que não dá para... Esse gráfico é de um software de gestão, de indicadores. Isso, é o Medalha. Depois eu posso falar um pouco sobre ele. Então, aí eu tenho aquela coluna central, onde eu tenho uma parte está para o vermelho e uma parte está para o verde. Isso. O que isso quer dizer para mim? Que no centro dele, né, está o neutro. Então, e tudo que eu estou acima do neutro, ou seja, tudo que eu estou bem, ele está para o verde. Então, 0,2 a mais, 0,3 a mais do ideal, né, ou do neutro, desculpa, eu estou bem. E para a esquerda, o que está vermelho é o que eu estou mal. Esses requisitos, eles não se confundem com os indicadores. Não. Isso aqui é um gráfico, né? É um gráfico de a qualidade percebida dos alunos. Então, eles me deram nota, eu compilei... Então, eu não, né? O sistema me mostra isso aqui dizendo o seguinte, olha,
Esse seria um indicador de qualidade. De Você qualidade. pega e consulta ali os clientes em relação a determinado tipo de requisitos, eles te dão uma avaliação para você poder montar esse parâmetro aí. Então, isso aqui é um sistema, é um software. Esse software ele manda um e-mail para o meu cliente e esse cliente ele me dá essas notas, ele me avalia. Excelente. Eu pego essa avaliação e jogo nesses gráficos, para que eu possa entender. É uma ferramenta de levantamento de dados, então, para poder composição do indicador de qualidade. Isso, exatamente. Então eu tenho aqui esse gráfico. Eu estou vendo aqui, ó, nos últimos 13 meses, tudo isso que está vermelho está ruim. Né? Ele vem sendo mal pontuado. E o que está no verde tem sido bem pontuado. Então, o que eu vou fazer? Quando eu trabalho com os indicadores, o que eu vou fazer? Eu vou olhar o que está vermelho. Então, aqui, ó, por exemplo, os vestiários. O vestiário está 0,3, abaixo do que deveria. Depois, a instalação, 0,1. Depois, deixa eu ver, vestiário, promoções. O valor recebido. Então, a percepção de valor recebido do cliente está 0,2 menos do que deveria. O que eu vou fazer? Vou sentar com a minha equipe e vou trabalhar com eles. Então, vamos trabalhar esses pontos. Eu quero que vocês me criem planos de ação para melhorar esses pontos. Aí, ó, então, dos últimos 13 meses, eu tinha essa avaliação. Isso aqui já aconteceu, tá? Isso aqui é passado. Aí eu pego 6 meses, faço outro levantamento, olha o que melhorou. Então, comecei a trabalhar com o que estava errado, a única coisa que continuou ficando ainda o valor recebido, a percepção de valor que o cliente tem que ele está recebendo. Isso está muito ligado ao preço. Né? Entendi. Como é um gráfico, como é uma avaliação americana, o americano ele não tem ele é mais justo quando fala de preço. Ele fala, não, eu pago isso porque tem que pagar. O brasileiro, a gente sabe, né? Mas está caro, sempre está caro. E essa resposta está muito ligada a isso. Né? A pergunta nesse quesito aqui é o seguinte: você acha que o que você paga está condizente com aquilo que você recebe? E o brasileiro, muito safo, diz que não, para que você abaixe o preço. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Mas aí nós vamos trabalhar isso. Então, ó, você vê, já diminuímos o corte para 6 meses e entendemos que só esse aqui é o problema. Vamos trabalhar. E aí, ó, chegamos... ali é trabalhar a percepção do cliente do que está sendo entregue, né? Exatamente. Então, melhorar a comunicação. É muito mais sensorial, né? Para que ele possa valorizar ali o preço que ele está pagando. Né? Melhorar a comunicação, aumentar o número de eventos, conversar mais, entregar mais. Na verdade, entregar mais não. Comunicar mais a entrega. Então, mais demonstrações, mais eventos, enfim, trabalhar para que isso melhore. Aí, aqui, ó, tirando o gráfico nos últimos 3 meses, olha o que aconteceu. Excelente. Moema voou. Esse é o... Entendeu? Essa é a ideia, ou esse é o resultado que a gente espera. Só um indicador, né? Só um indicador de qualidade. Indicador de qualidade. Interessante. Então, esse é o resultado. Imagina você fazendo um trabalho gerenciando as 3 modalidades de indicadores, né? Sim, sim. É realmente uma transformação. É uma transformação porque ela vai trazer para você subsídios de estratégia, de planejamento, de conteúdo para ser trabalhado com a equipe. Porque às vezes você pensa, vou fazer uma reunião com a minha equipe. Vou falar sobre o quê? Exatamente, né? Felipe, esse é o ponto. Aqui você consegue reunir todos os detalhes que precisam ser trabalhados ali, na veia, né? Não, na agora, origem. Eu estou te mostrando, Felipe, um gráfico. Esse software, ele te dá pelo menos uns 20 gráficos de cortes que você pode fazer. Então, por exemplo, eu posso, se eu quiser, eu posso saber das minhas mulheres de 50, 60 anos o quanto elas gostam do vestiário. Eu vou ter esse dado. Você consegue pegar... Então, eu posso saber dos alunos de 20 a 30 anos... Você consegue traçar referências estatísticas. Corte, sim. Muito bom. Isso seria só medalha, né? O medalha ele trabalha só um exemplo para finalizar essa da qualidade. O medalha ele trabalha só com indicador de qualidade.
Esse só com indicador de qualidade. Só com indicador de qualidade. Certo. Então, a gente está com um delay. Agora, eu tenho corte para tudo. A internet está dando delay. Mas está todo mundo vendo bem? Vamos ver aqui Vamos o lá, pessoal. vamos ver se... Dá uma ótimo, tudo certo. Ótimo. Vamos lá. Tá. A internet está variando um pouquinho. Então, Felipe, esse é um dos dados de qualidade que eu posso ter como uma ferramenta de decisão. Mas tem vários outros. Né? Esse aqui eu só mostrei um geral para vocês entenderem, mas eu posso olhar, se eu quiser, um exemplo para finalizar, indicador de qualidade. O meu trabalho à noite na sala de musculação. Então, eu vou pegar as pessoas que vêm nesse horário, vou fazer um corte e vou saber o que elas acham do atendimento na sala de musculação. Excelente. Isso vai me dar um subsídio para a decisão que eu preciso, ou eu preciso contratar mais alguém, ou eu preciso mudar professor, enfim, ela vai me dar uma série de... Isso se torna uma coisa rotineira. Isso entra dentro da sua rotina, né? Você, na verdade, você aprende a trabalhar com esses dados para que você possa estar sempre ali ajustando, né? Como se a estrutura toda da academia fosse uma máquina que você tem que ficar o tempo todo ali ajustando para que ela possa estar sempre alinhada. É igual uma máquina de café italiana que tem que estar ali bem ajustadinha para aquele café sair cremoso, gostoso, não ficar aquele aguado, né? Isso é mais ou menos quando você leva o teu carro no mecânico. Tem dois tipos de mecânico. Um que você fala para ele o que está acontecendo, ele fala assim, é isso. Ele chuta, porque depois ele vai fazer qualquer outra coisa. E tem o outro cara que liga o carro, escuta o barulho do motor, né, percebe algumas coisas e te dá uma série de possibilidades. Quando você trabalha com indicadores, você está nessa segunda... nessa segunda coluna. Né? Você é um cara que primeiro você vê, depois você escuta, depois você toma... Né? Aí você abre... Você pode até, estrategicamente, dentro do teu procedimento gerencial, você criar, né, essas ferramentas estatísticas. Ele vai pegar e vai fazer um processo inicial de levantamento de informações. Depois, ele, no segundo momento, ele faz um diagnóstico. Em cima desse diagnóstico, você faz um planejamento estratégico. Plano de ação. E depois você faz uma execução. E isso de uma forma contínua. Né? Mensalmente, você fazendo ali essas análises e sempre ajustando mensalmente para que você possa não só alcançar o objetivo, mas se manter lá, né, Rogério? É exatamente isso. Então, ó, vamos lá, os últimos indicadores. Vamos falar de financeiro, que esses são os que finalizam nossa, né, os indicadores principais dentro da academia, aquilo que você tinha me perguntado. Né? Quais são esses? Então, agora a gente chega no financeiro. Quando a gente fala de financeiro, Felipe, o primeiro ponto que nós temos que ter claro é de que a gente tenha que ter um plano de contas. O que quer dizer isso? Eu preciso separar em grupos aquilo que eu gasto, né? Ou para onde vai o meu dinheiro. Porque senão fica muito difícil. Se você quiser fazer uma análise de conta por conta, tudo que você gasta, você vai ficar louco. Então, por isso existe um plano de contas, onde você agrupa alguns centros de despesa para que você possa, ou algumas despesas, desculpa, para que você possa ter centros e que fique mais fácil de você avaliar. Então, o plano de contas é esse cara que está aqui na tela. Não é muito complicado. Né? Então, eu preciso separar tudo que é referente a aluguel, tudo que é referente a contas públicas, utilidades, né? Água, luz, telefone, internet. Preciso separar tudo que é folha. Então, não é só o salário, né? É o fundo de garantia, são as férias, 13º, os impostos sobre a folha, enfim, INSS, tudo que está né? Tudo que é referente à folha. E assim sucessivamente. Manutenção, marketing, material de consumo. Então, a primeira coisa que eu tenho que ter é isso, um plano de contas definido. A notícia boa é que a maioria, ou 100%, não sei, 100% não posso dizer, mas a maioria dos softwares hoje tem esse plano de contas. Então, é só você saber utilizar. Muito bem. Isso aí é gestão financeira básica, né? Básica. Entra dentro do processo ali de você efetivamente ter o controle, né, do fluxo de caixa, da receita, das despesas e efetivamente o encontro das contas ali. Então, para você partir, porque o que acontece, Felipe, hoje muita gente faz fluxo de caixa por conta corrente.
Né? Isso. Então, está positivo, né? A conta está azul, está tudo bem, a conta está vermelha, está tudo ruim, né? E segue o jogo. E quando você Não é não tem um assim. plano de contas, não é exatamente isso, porque às vezes você pode estar vermelho, mas com uma tendência de alta muito boa, e às vezes você pode estar azul com uma tendência de baixa muito ruim. E tem as despesas ocultas também, né, Rogério, que não aparece. Sim, sim. Então, ó, esse aqui é o plano de contas. Muito bem. Aí depois, tendo esse plano de contas, o que eu faço? Aí eu vou analisar ele para o meu negócio. Né? Como que eu faço isso? Eu separo em 3 grandes grupos e coloco nesses grupos o nível de influência no resultado que eles têm. Sim. Então, por exemplo, no grande grupo, eu tenho lá folha, aluguel, que a gente já falou sobre isso, alguns os impostos, né, tipo de enquadramento, e utilidades, que hoje vem aumentando muito. Então, esse grande grupo é o grupo que eu deveria me preocupar mais, porque ele tem um nível de influência alto no resultado. Qualquer movimentação que eu fizer nele, eu posso melhorar meu resultado, né, em grande escala. Aí você tem um outro grupo, que é um grupo médio e o um grupo pequeno. Eu vejo que tem gente desesperada, brigando com o gerente para baixar R$10, né, lá na conta, a taxa da conta, brigando, ficar o dia inteiro no banco lá, brigando com o gerente para baixar de 150 para 130, né, o custo mensal da conta. Ou contando clipes, ou brigando com os caras que estão usando muito detergente. Galera, isso, né, esses custos, essas despesas são importantes, mas elas são muito menos importantes do que as que eu falei que estão no grupo grande. Então, isso também é gestão. É você saber onde você vai. Então, por exemplo, isso é muito comum em escola de natação. Os donos, às vezes, eles estão muito mais preocupados em criar gambiarra, em dar jeitinho, né, na piscina ali, na casa de máquinas, né, do que se preocupar com coisas mais importantes. E o cara perde dias, né, mexendo na casa de máquina, mexe para cá, mexe para lá, tira, toca, troca, coloca. Cara, por uma coisa que você não vai economizar quase nada. Né? Vai economizar um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali. Não adianta contar moeda. Tua cabeça tem que ser estratégica. Se você vai tomar alguma atitude, se você vai gastar o teu tempo pensando, pensa nesse grupo da esquerda aqui. Pensa no grupo grande, que é dali que, se você errar, você vai perder muito, se você acertar, você vai ganhar muito. Perfeito. Esse é o primeiro passo para a gente cuidar. Aí, já tendo aquele acompanhamento, tendo plano de contas, né, estabelecendo direitinho minhas métricas, eu consigo criar um plano de voo. O que é o plano de voo? É eu pegar todos os meus reloginhos e colocar no meu painel. Então, é a mesma coisa que você entrar num avião, chegar lá e tampar todos aqueles reloginhos do piloto. O que vai acontecer? Qual é o risco se o cara levantar voo? O risco é enorme de ele não conseguir voltar. Com certeza. Se ele não sabe por onde ele está indo, qual a velocidade, quanto de combustível ele tem, qual a altitude, longitude. Se o cara não souber nada disso, amigo, pode começar a se abraçar, entendeu? Agradecer pela vida, porque vai morrer todo mundo. Né? Na academia, a mesma coisa. Se os reloginhos estiverem apagados, você não sabe para onde você está indo. Né? Quais são os nossos... Voo cego, né? Fica no voo cego. Voo cego. Então, quais são os nossos reloginhos? Está aqui, ó. Visitantes, vendas, retorno, índice de conversão de vendas, taxa de rotatividade, né, o turnover, índice de renovação, receita total, despesa, saldo, receita por aluno, despesa por aluno, saldo por aluno, ponto de equilíbrio que você tocou, taxa de ocupação, lembra que eu falei para você lá, alunos por metro quadrado. Sim, sim. Cara, quando eu consigo chegar numa academia e reunir esses dados... Né? Então, isso é como se fosse uma ressonância magnética, né? Praticamente isso. Praticamente que faz para você ali todos os elementos que você precisa para poder fazer o diagnóstico e o plano de ação. Eu ia falar raio-x, porque eu sou velho. Né? Você é novinho, você já fala ressonância magnética, é mais bonito. Mas é exatamente isso. É você enxergar... Eu quis dizer ressonância magnética pela acuidade que esse painel de controle de voo tem, cara, de dados. O raio-x, ele realmente ele mostra ali o osso, a fratura e tal. Agora, as lesões mais profundas é só na ressonância magnética.
Felipe, você é um cara astuto, você é um cara tecnológico, moderno. Ressonância magnética. Vou começar a usar ressonância magnética. Isso. Usa a ressonância magnética que ela é mais adequada aí para o painel. Exatamente. Mas o mais importante é olhar para isso aqui e falar: opa, estou indo mal. Tem alguma coisa errada aqui. Minha rotatividade está alta. Com isso, faz com que a minha renovação também seja alta. Né? E, consequentemente, que eu esteja vendendo pouco. E aí você começa a tomar as suas decisões. Excelente. Então, isso aí, Rogério, você colocou esses dados aí, esses indicadores todos, mas não necessariamente a pessoa precisa trabalhar com todos esses. Ela pode trabalhar até com outros que ela se identifica mais, né? Sim, isso aí vai ser a prática e a experimentação da pessoa que vai determinar ali quais aqueles que ela se identifica para ela poder fazer a operação do negócio dela. Exato. Ó, você veja, eu coloquei aqui, a grosso modo, 5, 6 indicadores, né? Que são indicador de vendas, rotatividade, renovação, saldo, ponto de equilíbrio e taxa de ocupação. Sim. 6. Você pode trabalhar com 3, né? Desde que você consiga enxergar o que está acontecendo no teu negócio, excelente. Mas esse aqui são os que eu considero ótimos, né? Para que você tenha uma visão muito clara, né? Uma ressonância magnética do que está acontecendo com a tua coluna. Excelente. Legal? Então, vamos lá. Ó, essa aqui é uma outra visualização extremamente importante, que é uma média anual de análise vertical. Né? O que é análise vertical? É o quanto eu gasto percentualmente do meu faturamento com cada um daqueles centros de despesas que eu falei para vocês. Então, olha que bacana. Esse quadro aqui me mostra, desde 2008, qual percentual eu gasto com cada centro de despesas dentro do meu faturamento. E por aqui eu consigo ver também alguma discrepância ou alguma fuga da rota que deveria acontecer. Então, por exemplo, quando eu vou na minha folha, eu vejo que em 2008 eu gastava 30% do meu faturamento com ela, cheguei em 2016 eu gastava 40%. Aí falou, opa, acendeu a luz vermelha. Ou eu estou com menos faturamento, ou eu estou gastando mais com a folha. Sim. E é aí que eu tenho que atacar. Então, esse é um outro mapa gerencial que me mostra por centros onde o dinheiro está indo. E me explica uma coisa, Rogério. Eu estou vendo aí que você colocou planilhas, né? Sim. Essas planilhas aí, me explica uma coisa. A pessoa, por exemplo, a gente falou dos indicadores, nós falamos aí do Medalha, que é uma ferramenta em relação ao indicador de qualidade. Agora, esses outros demais aí, da forma como você está falando, a pessoa que está nos ouvindo aí, os gestores, nossos colegas, eles devem estar... Cara, como é que eu vou fazer isso na unha? É na prancheta? Eu vou pegar ali e vou ficar anotando dado por dado? Eu lembro de uma vez malhar num cliente, e aí eu peguei e percebi que o professor estava ali meio que tipo contando a quantidade de pessoas no salão e anotando numa prancheta, de tempo em tempo. E eu fui um dia na parte da manhã, outro dia fui na parte da tarde, e percebi que eles têm esse procedimento. É assim que funciona mesmo? É na unha ou tem ferramentas para poder fazer esse levantamento? Como é que funciona? Felipe, tem para tudo. Né? Tem para todos os gostos e para todos os bolsos. Né? Hoje, a maioria dos softwares já tem essas informações. O que acontece é que alguns não compilam dessa forma. Então, quais são os principais softwares? Quais são os principais softwares que você pode indicar? Hoje nós temos o Evo, né, que eu acho que é o líder de mercado, o Evo, a Pacto, o Sagaz, Tecnofit, tem vários outros aí de nome. Aí, todos esses programas, esses softwares, eles trazem esses indicadores, mas esses indicadores eles precisam ser abastecidos. Eles vão ser abastecidos na contratação, tem uma rotina, como é que funciona? Então, depende do nível de tecnologia que você tem no teu estabelecimento. Por exemplo, se você tem um software e não tem a catraca, uma parte desses indicadores você já não consegue pegar automaticamente. Você vai ter que fazer na mão mesmo. Se você tem catraca, se você tem o teu treino inserido no teu software, você emite treino todo dia para os alunos, você consegue
você já consegue ter todos esses dados automaticamente. Então, dependendo do nível de tecnologia que você tem na tua academia, é o nível que você vai ter de informação sem precisar pegar manualmente. Sim. Se você não tiver tecnologia, aí vai ter que ser manual. Essas planilhas que eu estou mostrando para vocês, isso aqui é um trabalho de uma vida. Né? Nós estamos desenvolvendo essas planilhas, né? Não só eu, como alguns parceiros, para que a gente chegasse nesse nível de informação. Nós compilamos de uma forma que nos interessava, ou que nos interessa, é ver, né, de uma forma bem analítica aquilo que nos interessa. O software, às vezes, ele não tem isso, ele tem um indicador, mas você precisa levantar esse indicador e fazer o cruzamento você mesmo. Entendi. Então, essa planilha, mas a notícia boa, Felipe, é que já existem alguns aplicativos ou plataformas no mercado que estão fazendo esse complemento. Né? Nós vamos começar. Isso que eu ia falar para você, Rogério. Eu estava pensando aqui já nisso. Eu falei, olha, se tem algumas limitantes, porque a gente sabe que softwares como a Evo, como a Pacto, eles são Tecnofit, eles são programas de gerenciamento de gestão ali geral, né? Ele acaba trazendo ali como uma ferramenta bem ampla para todas as necessidades. Só que eles são estruturas e ferramentas, às vezes, até muito complexas e que dificulta, às vezes, a acessibilidade do gestor. Sim. Mesmo olha, todas essas empresas são excelentes, eu conheço todos os desenvolvedores, e a gente sabe que eles se empenham muito em fazer treinamento, em trazer vídeos, em fazer... Mas eu sei que dentro da dinâmica e da rotina hoje dos gestores, não é fácil. Não é fácil a pessoa parar para fazer um treinamento desse, para conseguir implantar 100%. Estou te dizendo até por conhecimento de causa aqui do nosso próprio sistema, aqui que a gente trabalha no escritório. A gente vai utilizando as ferramentas e conforme as necessidades vão demandando, a gente vai utilizando. Agora, esses indicadores, eles são ocultos, né? Eles ficam ali em paralelo, como se fosse assim dentro de um universo ali meio que quântico ali, né? Então, na verdade, hoje, nós estamos iniciando um trabalho agora com um software espanhol que o meu parceiro está trazendo, que é o Luiz Amoroso, que é uma plataforma que ela tem uma API com o software, então você cria uma API, uma ponte com o software de gestão e ela traz essas informações e compila tudo isso e te mostra. Então, eu acho que isso vai ser um diferencial, um divisor de águas na vida do gestor. Agora, Felipe, o que é importante? Você tem que aprender. É um processo, que é um processo. Né? Não é que hoje é quinta-feira, não é que amanhã o cara vai sentar no software dele e vai ver tudo isso daqui com essa clareza. Não, é um processo. Você precisa ir dos indicadores mais fáceis para os indicadores mais complexos, né? Para que você acostume o teu olho. Começar devagar, né, Rogério? Isso é importante eles começarem devagar, né? Para ir se adaptando, para ir acrescentando as práticas que os indicadores exigem dentro da sua rotina. Porque também, se entrar de cabeça e fizer assim de uma vez também, vai ficar pesado. É igual fazer exercício quando está muito tempo parado, né? Se quiser pegar muito peso de uma vez, vai se machucar e vai ficar um tempo dolorido, né? Exatamente. Felipe, uma outra análise legal, aqui é só uma lição de casa, né? Para a gente não deixar nada, vamos deixar uma lição de casa para o pessoal. Quem quiser, entra na internet, nesse link aqui, é só você colocar calculadora. Central, né? É o BCB. Calculadora de indicadores, que é o Cal Cidadão. É a calculadora do cidadão, lá do Banco Central. Calculadora do cidadão. Se chega no Google e colocar calculadora do cidadão, Banco Central aparece. Isso, vai aparecer. Então, qual que é a lição de casa? Se você quer saber se o seu preço, dentro de tudo isso que a gente falou, se você quer saber se o seu preço ele está dentro de onde ele deveria, ou se ele está menor ou maior do que deveria, pega a sua tabela lá de 2010, coloca quanto você cobrava, estabelece o índice, que normalmente é o IPCA, que é a inflação, e traz ele para valor presente. Se a sua mensalidade hoje, né, não estiver mostrando, não estiver igual àquela que está mostrando na calculadora, bem provavelmente, ou você vai estar perdendo dinheiro, ou você perdeu valor real, né, ou você está igual, ou você ganhou. Se você perdeu, a gente não precisa fazer muito esforço
para saber que você precisa melhorar isso. Se está igual, a boa notícia é que você não perdeu valor, né? O seu dinheiro, a sua mensalidade, ela não perdeu em valor. Você não cresceu, você não aumentou o teu preço efetivamente, mas você manteve o teu ticket. E se está maior, parabéns. De alguma forma você melhorou o teu ticket médio, você aumentou o teu ticket médio. Então, essa é só uma lição de casa aí. Perfeito, galera. perfeito. Aqui. Oi. Vamos começar aí nossas considerações finais. Já estamos aí com 1h30 de live. Sim. Como é que a gente... Só finalizando, Felipe, essa aqui é aquele gráfico que eu falei para você, IBGE versus visitantes na academia. Então, só para vocês entenderem como que funciona aí, quando você tem uma queda de visitantes, que está aqui nesse azul, é exatamente quando você tem uma queda no PIB. Tá? Isso aqui é de 2009 a 2019, mas dá para você continuar fazendo aí o tempo todo. Então, só mais um indicador aí. E aí o geral, que é análise de receitas e despesas, análise de saldo por aluno, que é o que a gente deveria fazer o tempo todo. Beleza? É fundamental isso aí. Vamos às considerações finais aí. Então, Rogério, eu gostaria de agradecer aí a sua disponibilidade. Conversar com você sempre é um prazer. A gente sempre tem muita coisa boa para conversar. Eu gostaria de agradecer aqui o pessoal também que está participando. O Antônio Carlos aqui, a Cida bateu palma aqui, o Paulo Soares, Cida Souza, Renatão Aroche, André Costa, Antônio Carlos Ribeiro, a Carita Rezende, Vanessa Renosto, André Costa, Tereza Cristina, todo mundo aqui batendo palma, Rogério. Então, eu acho que a gente alcançou o objetivo de transmitir aqui informações importantes. Não surgiram muitas dúvidas, então eu acho que a gente conseguiu transmitir informação de forma clara. E dentro desse contexto aí, eu queria agradecer mais uma vez a sua participação. Gostaria de deixar aqui o recado. Pode tirar do slide. Consegue descompartilhar aí? Sim. Isso. E assim... Esse é meu contato, Felipe. Esse aí está meu contato. Isso é importante. Isso é importante. Volta aí rapidinho aí, o Rodrigo. Vê se você consegue colocar aí só os contatos do Rogério. Rogério, hoje você está atuando também como consultor, né? Sim. Além de gestor, você também faz consultoria, você também dá suporte para os gestores para poder implantar um sistema de gerenciamento desses indicadores, né? Hoje a gente tem um trabalho tanto na montagem da academia, né, nos novos projetos, quanto um trabalho de aconselhamento na parte da gestão, tanto financeira, quanto técnica, administrativa, enfim. Hoje a gente faz um trabalho bem amplo aí nesse sentido. Tá aí, os seus dados compartilhados aí de contato. Quem quiser bater um papo com o Rogério, tirar alguma dúvida e efetivamente também marcar uma consulta. Eu acho interessante, né, Rogério, a gente compartilhar e também as pessoas que se interessarem aí entrarem em contato. Né? E assim, Felipe, uma coisa que é legal, às vezes as pessoas falam assim, não, eu não vou entrar em contato, porque o cara... Olha, a coisa que eu mais gosto é conversar, deu para perceber, né? E principalmente quando a conversa é sobre isso, porque isso me dá mais dados para eu continuar falando sobre isso. Então, toda conversa é bem-vinda. Né? É que o processo de desenvolvimento ele é infinito, né, Rogério? E aí, nessas interações que a gente desenvolve nas reuniões, o pessoal do Rex que a gente fazia, né? Você tinha contato, trocava informações ali, sempre você conseguia captar mais alguma coisa para se aperfeiçoar, né? Exatamente, toda a informação é bem-vinda. Bom, gente, então é isso. Pode tirar aí. Então, eu gostaria só de agradecer mais uma vez o pessoal aqui. O André Costa, Rogério, está perguntando se esse material aí dá para baixar. Você disponibiliza esse material? Tem algum compilado que possa depois eu compartilhar com o pessoal? Eu mando para você e aí você desenvolve. Ou senão, se ele quiser entrar em contato comigo diretamente, eu mando para ele. Excelente. O André está representando aqui o grupo da rede X-Prime. Legal, que ótimo. Excelente. Bacana, né? Muito legal. E assim, eu gostaria só de ressaltar que toda última quinta-feira do mês nós vamos estar fazendo esse trabalho, estar trazendo aqui um convidado, compartilhando, batendo esse papo gostoso
com muitas orientações e muitas informações importantes do nosso universo gerencial dentro das academias. E aí aquele bate-papo, né, aquele pedido universal que as pessoas fazem é que se você gostou, dá aí o like aí para a gente poder saber que o pessoal está gostando do nosso trabalho. Deixe seu comentário. A gente também quer que vocês tragam sugestões de temas que vocês gostariam que a gente abordasse aqui. Sempre que vocês mandarem sugestões, a nossa equipe vai estar analisando e nós vamos estar buscando aquele consultor, aquele convidado que possa efetivamente ter propriedade e aí seja uma pessoa que possa trazer informações importantes para o nosso segmento. Fechou? Rogério, considerações finais? Só agradecer mais uma vez, te falei que é um prazer imenso. Tá? Onde você estiver, eu tô junto. Sempre é uma grande honra participar e, além de amigos, eu sou seu cliente, então assim, a gente tem um envolvimento muito legal, muito grande, e, pô, para mim, isso aqui é uma festa. Né? Com certeza. Os bate-papos que a gente faz em off, nós podemos trazer aqui agora para compartilhar com o pessoal, né? É muito bom. Exatamente. Então, muito obrigado, e obrigado para todo mundo aí que assistiu, espero que tenham gostado, desculpe, e fiquem à vontade para perguntar, como eu falei, toda a informação é muito bem-vinda. É isso aí. Obrigado, gente. Um abraço. Até a próxima. Tchau, um abraço. Valeu.